pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês gostem e entendam. E vamos à aula. Divisão de números decimais. Exemplo, letra A, menos 7,2 dividido por mais 0,6. Primeira coisa a se fazer é jogo de sinais. Tá? Então, menos por mais, menos. E aí a gente vai armar a divisão. Então, vamos dividir 7,2 por 0,6, da forma que a gente aprendeu a armar a divisão. Então, qual a primeira coisa que a gente faz quando vai dividir números decimais? É olhar a quantidade de casas decimais de cada número. Então, aqui, olha, eu tenho uma casa decimal. E aqui eu também tenho uma casa decimal. Então, são iguais, eu tenho o mesmo número de casas decimais nos dois números. Então, quando isso acontece, a gente divide como se não tivesse vírgula. Tá? Então, qual é o objetivo quando a gente vai dividir números decimais? É deixar os números com a mesma quantidade de casas decimais. Então, se eles não tiverem a mesma quantidade de casas decimais, a gente vai completando com zero até ficarem iguais. E aí, após o número de casas decimais ficarem iguais, a gente esquece a vírgula e divide como se não tivesse casas decimais. Ou seja, como aqui tem uma casa decimal e aqui tem uma casa decimal, então eu esqueço a vírgula. E aí eu estou dividindo agora 72 por 6. Como 7 pode dividir por 6, então a gente divide. 7 por 6 é um número que multiplicado por 6 dá 7 ou próximo de 7. Se eu colocar 2, 2 vezes 6 dá 12. Passa de 7, então tem que ser 1. 1 vezes 6, 6. Aí, 6 para 7, sobra 1. Aí a gente baixa o 2. 12 dividido por 6 dá 2. Por quê? 2 vezes 6 dá 12. Para 12, nada. Observe que o quociente não tem vírgula. Tá? A gente dividiu 7,2 por 0,6, dois números que tem vírgula, e o resultado deu um número que não tem vírgula. Isso está correto, tá? Não é porque a gente errou a conta, não. Tá bom? Então, significa que 12 vezes 0,6 vai dar 7,2. É como se eu tivesse 12 vezes 60 centavos, dá R$ 7,20. Então, isso aqui dá 12. Então, menos 7,2 dividido por mais 0,6 dá igual a menos 12. Aqui, olha, a primeira coisa a se fazer, jogo de sinais. Menos por menos dá mais, e a gente não precisa colocar. E aí a gente arma a conta. Vai ser 8,1 dividido por 9. Primeira coisa a se fazer é verificar se os números possuem o mesmo número de casas decimais. Aqui o número tem uma casa decimal, aqui ele não tem casa decimal. Então, eu completo esse aqui com zero para ficar o mesmo número de casas decimais que esse. Então, vírgula e zero. Como é 9, é inteiro, então a vírgula está à direita dele. Então, vírgula, aí eu coloco zero. Agora sim, eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma casa decimal. Então, a gente divide normalmente, como se não tivesse a vírgula, né? Então, corta a vírgula. Então, eu estou dividindo 81 por 90. Tá? 81 é menor do que 90, então significa que não vai poder dividir. Então, eu acrescento no quociente, já depois de ter igualado o número de casas decimais, agora não tem mais nada a ver com esse processo de igualar o número de casas decimais, tá? A gente vai agora dividir como se não tivesse casas decimais. Então, a divisão é a divisão normal mesmo que a gente já conhece. Então, 81 não pode dividir por 90. Então, o que é que eu faço? Acrescento um zero no 81, porque fica 810 dividido por 90, para ele ficar maior do que 90. E no quociente, como eu acrescentei um zero aqui, aqui eu acrescento zero e vírgula. E agora eu divido normal. 810 por 90. Tá? Como aqui é zero e aqui é zero, eu só basta dividir 81 por 9. 81 por 9 é um número que multiplicado por 9 dá 81, ou seja, 9. 9 vezes 9 dá 81. Então, 9 vezes 90 dá 810. Para 810, nada. Então, aqui, olha, 8,1 menos 8,1 dividido por menos 9, isso dá 0,9. Vamos fazer essas duas, né? Mais por menos dá menos. Aí a gente vai armar a conta,
0,42 dividido por 0,7. Aqui tem duas casas após a vírgula. Aqui tem, então, tenho que completar aqui, ó, 0. Então, eu completo aqui com 0, tá? Para ficar o mesmo número de casas decimais. Esqueço a vírgula, né? Então, agora eu estou dividindo 42 por 70. 42 é menor do que 70. Então, eu completo um 0 aqui e aqui 0, vírgula. E agora sim, ó, 420 dividido por 70. Como tem 0 aqui e 0 aqui, ó, como sendo o último valor, eu esqueço. E divido só, ó, 42 por 7. 42 por 7 dá 6. Então, 6 vezes 7 dá 42. 6 vezes 70 dá 420. Aí, 420 para 420, isso dá nada. Então, ó, mais 0,42 dividido por menos 0,7 dá menos 0,6. O outro vai ser, ó, 64 dividido por 0,04. Tá? Então, aqui tem duas casas após a vírgula, aqui não tem nenhuma. Então, eu acrescento vírgula 00, aí ó, fica duas casas. E agora eu estou dividindo, ó, 6.400 por 4. Parece ser complicada a divisão porque é um número muito grande, mas não é. Por quê? Porque aqui a gente esquece a vírgula, né? Então fica 6.400 por 4. Aí eu vou dividir normalmente. 6 por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 6 sobra 2. Aí embaixo 4. 24 por 4 dá 6, né? 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Né? Aí agora eu baixo o 0, ó. 0 dividido por 4 isso vai dar 0. Aí baixo outro 0, ó. 0 dividido por 4 dá 0. Então o resultado dá 1.600. Então mais 64 dividido por mais 0,04, isso dá 1.600. Ok, gente? Então é isso. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e entendido. E até a próxima.